E começou mais um Entendo Nada. É o número 33, olha só. E o tema de hoje é o abraço da discórdia. Rapaz, essa semana esse abraço aí deu o que falar. Bom, tema este que será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e por ele, ele que não tem passaporte paraguaio, Flávio Santos. Não tenho e não falsificaria um passaporte paraguaio. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve, porque podcast é mídia streaming. Você ouve quando e onde bem entender. Hoje nós teremos um tema pululante, interessante. O convidado Luiz vai anunciar daqui a pouco, mas eu já estou dizendo aqui de antemão que estou empolgado para tratar do tema, porque é um tema desafiador que envolve a vida de cada um que está nos ouvindo aqui. Às vezes a gente fala desse assunto e acha que é uma coisa bem distante, mas o que acontece no lugar que esse rapaz trabalha, que vai ser apresentado aqui, repercute no país, no estado, na cidade e principalmente no bairro de cada um. Sim, sim, é isso mesmo, repercute mesmo. Mas vamos lá, vamos à apresentação do tema e do convidado. Bom, o abraço da discórdia. No dia 1º de março, a Rede Globo veiculou uma reportagem em seu programa dominical Fantástico, que comoveu muita gente nas redes sociais. Não só nelas também, fora das redes sociais também muita gente ficou comovida. O Dr. Drauzio Varela visita um presídio e, em dado momento, depois de uma conversa comovente com uma presa transexual, o doutor abraça. Bom, teve toda a repercussão, todo mundo falando muito bem do Dr. Drauzio e tal, até que, uma semana depois, no dia 8 de março, o site O Antagonista, que eu não sei se é bem só um site, jornal, sei lá o que, que é isso aí, solta uma reportagem sobre quem era esta presa transexual. O nome dela é Suzy e está presa por estuprar e matar uma criança de 9 anos. Bom, como sabemos, o Dr. Drauzio foi do céu ao inferno em uma semana. A Suzy, de cartas e abraços, terminou recebendo xingamentos e até promessas de morte. Já a família do menino morto virou alvo do jornalismo sensacionalista do país. Bom, dado o resumo de tudo o que aconteceu nesses dias e de tudo o que foi falado e opinado, trouxemos hoje um convidado que tem a visão de um lado que foi muito pouco abordado nessa confusão toda. Então temos aqui hoje, além de um convidado que é um ouvinte também, ele é nosso ouvinte, já escuta a gente há algum tempo. Ele me dá carona, vira e mexe, eu pego carona com ele, né? Indo São Paulo, em Dayatuba, a gente pega umas caronas aí. É o Cláudio Luciano Cunha. Ele é policial penal e cientista social. Pois bem, Cláudio, quem é você, o que você faz e como você virou um policial penal? Oi, gente. Beleza? Legal, Luiz, Flávio, obrigado pelo convite. Estou muito feliz aí de estar participando dessa edição, desse episódio. Não entendo nada, né? Então, eu sou policial penal há 20 anos. Eu entrei no sistema prisional paulista em 2000. E eu vou ser sincero para vocês. Eu entrei porque, vocês lembram, nós vivíamos uma situação econômica terrível nesse país, né? Emprego escasso. Eu trabalhava numa empresa que ganhava muito pouco. Eu prestei um concurso tinha uma remuneração boa, me atraiu por isso, sendo bastante sincero. Quando eu era criança, eu não berrava pelos cantos da casa querendo ser policial penal, né? E o que me atraiu foi isso. Só que, a partir do momento que eu pisei ali dentro, eu me apaixonei por aquilo. Me fascinou demais. E tô até hoje. É algo que sou fascinado, assim, é um universo fantástico e bastante complicado, mas que atrai mesmo, de fato. Sim, sim, eu imagino. Você se formou em ciências sociais depois que você entrou, né? Depois, Sim, beleza. Flávio, quer fazer a primeira? Bem, Cláudio, é inevitável, antes da gente falar do cotidiano, atrás das grades, da vida prisional em si, que é um tema por si só, levanta uma série de curiosidades, uma série de vertentes para nós discutirmos aqui. A gente não pode deixar de falar de um assunto, de um caso que teve grande repercussão nos últimos dias. A gente está gravando esse programa dia 12 de março de 2020 e hoje, além de estar em alta, como não poderia deixar de ser, o coronavírus, está causando causa em vários países do mundo, também subjacente ali em segundo plano, está em alta o caso Drauzio Varela. Drauzio Varela, como bem o Luiz falou, era a descrição do texto, que abraçou o transexual, depois descobriu o crime hediondo que aquele transexual, aquele preso, acima de transexual é preso, tinha cometido.
Eu queria que você falasse para a gente, para o ouvinte, Entendo Nada do podcast, o que você acha da figura do Drauzio Varela, o que você acha da repercussão do caso e dos detalhes do caso em si. Bom, eu sou fã do Drauzio pela pessoa que ele é, né? Eu compartilho muitos ideais. É um cara que tem uma visão progressista do mundo, né? Libertário. É um cara que lida com a diversidade com uma facilidade incrível, né? O que é raro hoje em dia, pela idade que ele tem, pela geração dele também, né? Sou fã do Drauzio, assim, por tudo que ele representa enquanto cidadão, né? Pela pessoa que ele é, pelos seus ideais. E ainda mais pelo trabalho que ele desenvolveu no sistema prisional, desde a década de 80 até hoje, né? Ainda hoje ele atende na penitenciária feminina de Santana. Salvo engano, ele, uma vez por mês, ele presta serviço voluntário lá, e sempre voluntário desde os anos 80. E a gente depende muito disso também, porque é um lugar que carece desse tipo de profissional, e quando aparece alguém abnegado, assim, disposto a colaborar com a gente, é fantástico, a parceria é fantástica, né? E só que tem que reconhecer também que muitos colegas, né, do sistema, isso é fato, não veem dessa forma, porque vocês imaginam, devem imaginar que o sistema prisional é um ambiente ultra mega conservador, né? Bastante violento também, e ele representa muito o que é a nossa sociedade, né? Afinal, os agentes penitenciários, os policiais penais, eles saem da sociedade, assim como o policial militar sai da sociedade, eles não vêm de outra, né, de outra dimensão. Então, é um reflexo, o sistema é um reflexo da nossa sociedade. E a grande maioria dos amigos, né, tem muita ressalva quanto a esse tipo de conduta do Dr. Drauzio, por mais que haja um aspecto voluntarioso, etc., essa questão dele lidar com o ser humano encarcerado sem nenhum tipo de preconceito, né, sem nenhum tipo de julgamento, isso meio que incomoda muita gente dentro do meu meio. Isso é fato, né? Mas eu admiro muito. Mais para frente a gente vai falar sobre isso, né, dessa realidade do sistema prisional. Eu posso só aproveitar para tirar uma dúvida com você? Eu acho que a grande polêmica, no primeiro momento, foi muito engraçada a reação nas redes sociais. Porque eu lembro que na segunda-feira, logo após o Fantástico, haviam memes pedindo que o Drauzio Varela fosse presidente do Brasil. Ah, o homem tem que ser presidente, não sei o quê. Justamente pelo que você falou, que também é uma coisa que eu admiro nele. Ele é um cara de idade já avançada, mas ele é totalmente progressista, totalmente cabeça aberta. Ele não é aquele cara cabeça dura. É uma coisa que eu admiro nele. 2 dias depois, quando foi revelado o crime do Rafael, né, o rapaz que foi entrevistado por ele abraçado, o cara foi execrado. E uma das coisas que criticaram no Drauzio Varela é o fato dele ter omitido o crime. E ele disse, em defesa dele, e eu acredito nele, que ele não perguntou qual foi o crime. Eu queria saber de você se é praxe o cara, quando vai entrevistar, o médico, quando vai trabalhar lá dentro, o voluntário, essa pessoa pergunta o tipo o que o crime fez, o que o criminoso fez, o que ele fez no passado dele, ou ele simplesmente foca no atendimento, em prestar solidariedade e não faz essa pergunta? Eu vou ser bem verdadeiro aqui, e é importante que isso seja bem esclarecido. Eu observei muitas entrevistas nesse tempo que eu estou no estado, né? Não trabalhei com o Dr. Drauzio, já fiz vários acompanhamentos médicos, de atendimento médico, né? Eu trabalho hoje numa penitenciária feminina, então há um trabalho humanizado, muito bacana, né? Eu encaminho as presas para atendimento médico, psiquiátrico, psicológico, né? E esses profissionais, né, que lidam não só com a parte clínica, mas com o comportamento delas, né, ou deles, eles eles tentam fazer uma análise, né, um estudo da vida pregressa, aí entra na questão da prisão e aí vem para a situação atual. Então, eles conversam muito com os apenados, às vezes até os agentes ficam incomodados, pô, essa entrevista não acaba nunca, né? Eles, poxa, a gente quer saber de tudo, 2, 3 horas ali conversando.
Então, assim, ele sabia, sim, com certeza ele sabia, né, de aspectos até da época da infância daquele ser humano, daquele cidadão, né? Mas a questão é que isso até é uma virtude dele enquanto profissional, é que o aspecto da violência que aquele cidadão cometeu não interferiu no tratamento que ele estava ali. Em tese, vamos falar dele como médico, né? Não como entrevistador, para o Fantástico, daquela matéria. Né? Em nenhum momento aquilo impediu que ele fizesse o trabalho dele. Como ele falou, ele não interessa o que a pessoa fez, isso não vai mudar o meu comportamento enquanto médico, no exercício da minha profissão. Ele até falou no comentário dele, acho que anteontem, que ele fez um juramento, etc., aquela coisa toda, né? Mas dizer que ele não sabia, eu, assim como todos que trabalham do lado de cá, sabem que é impossível. Ele sabia, muita gente sabia, né? Só que ninguém imaginava que iam atrás desse detalhe. Mas só foram atrás por uma questão política, né? Obviamente que sim. E outra coisa que eu ia falar também, e como é o protocolo da gente, né? De quando vai fazer alguma... Porque assim, deixa eu explicar para vocês. Quando vai um órgão de imprensa, numa prisão, fazer uma entrevista, fazer uma matéria sobre determinado caso, ou fazer um estudo sobre determinados crimes, ou de algum perfil de algum preso, isso acontece muito. Eles fazem um levantamento detalhado, sabe? Então, eu acho que talvez a mancada foi ter escolhido alguém que tivesse cometido um crime tão hediondo, né? Que também é outro assunto para a gente conversar, a questão do crime hediondo, crime bárbaro mesmo, crime que não tem como a gente não se revoltar, né, cara? Sim, na verdade eu ia já entrar nessa questão, né? Porque a gente acabou falando como, né, dos médicos, dos psicólogos, as pessoas que atendem, né, fora vocês, fora tirando repórteres também. Como, por exemplo, um caso desse, uma pessoa que cometeu um crime desse, eu falo que eu me colocando no lugar do Dr. Drauzio, se eu não soubesse o que tinha acontecido, provavelmente eu teria abraçado, teria feito antes. Mas sabendo o que fez, eu não teria conseguido chegar perto da pessoa. Exato. Então, sei lá, eu não conseguiria, falo por mim. Você lida com isso direto. Desde 2000 que você tá, né? Desde o início de 2000 você tá ali, Exatamente. né? Então você já viu, já ouviu Sim, de tudo, todo tipo. todo tipo. Eu imagino que sim. E então, como lidar com isso? Porque você tá ali, você tá vendo todo dia, conversando, ou pelo menos passando, vendo, todo dia. Uhum. Como lidar com isso, Cláudio? Cara, foi necessário muitos anos de aprendizado mesmo. Eu vou falar para você, não foi fácil, demorou, né, para que eu pudesse assimilar tudo isso, né, digerir tudo isso, entender qual que era a minha função ali. Porque o que acontece? Hoje não é diferente, não. Isso que eu vou falar para vocês. O cidadão, quando presta um concurso para policial penal e ele começa a trabalhar no presídio, ele se depara com todo tipo de criminoso. Aí acaba encontrando, por exemplo, um cara que cometeu um crime sexual. É abominável, né? E aí o cara, ele fica naquela questão da revanche, de querer se vingar, querer atuar como juiz, como executor, etc. Né? E aí é um conflito muito grande, porque ele sabe que, não é, que isso é contra a lei. Se ele fizer isso, ele vai estar cometendo outro crime. Ele pode ser penalizado por isso, pode ser exonerado, pode ser preso, né? Teve amigos meus do meu concurso que foram presos por atos de tortura, né? Outros foram exonerados. E teve outros que se suicidaram. Teve 3 caras da minha turma que se suicidaram. Entraram numa depressão profunda e acabaram se matando, alcoolismo, drogadição. Por quê? O cidadão, ele se vê numa posição bem delicada. Ele fica ali no limiar ali entre ser um profissional remunerado pelo Estado, né, ou ser um torturador, né, ou ser um criminoso também, né? E ele tem que ir embora depois das 12 horas. Ele tem que abraçar o pai, abraçar a mãe, abraçar o filho,
E como é que ele vai chegar na sua casa com as mãos sujas de sangue, né? Então, aí entra uma questão da frustração, né? O cara, no primeiro momento, ele acha que ele é um super-herói, né? Um cara que vai resolver os problemas do mundo, né? Que ele agredindo aquele cara que matou aquela criança, ele vai estar se vingando, vai estar fazendo um favor para a família da vítima e tal, né? Aí entra num processo de frustração, porque ele sabe que aquilo é impossível de se fazer, né? Então, o que eu comecei a observar? Como é que eu comecei a mudar isso? Como é que eu comecei a aprender a lidar com isso, né? Foi sempre tentando manter a minha essência, a essência que me trouxe até aqui, até esse universo do sistema prisional. Qual que era a minha essência? Era de um cara de 22 anos, né? Vindo de uma família padrão, né? De uma sociedade que tem aquela questão da religião, do estudo, de ter um emprego, ter uma namorada, né? Não transgredir regras sociais, etc. Né? Aquele cidadão que quer preservar alguns valores, etc. E ser bem aceito no seu meio. Então eu fiz prevalecer isso. Falei, pô, eu não quero me transformar nesse tipo de pessoa, né? Eu quero chegar em casa depois das minhas 12 horas e continuar sendo quem eu sou, né? E o que eu observava no começo, e eu vou falar para vocês, foi um processo lento, assim, demorei uns 3, 4 anos para assimilar tudo isso. Eu posso dizer que no 5º ano de sistema que eu aprendi a lidar com isso de uma forma que não me contaminasse. Mas isso é uma realidade até nos dias de hoje. Porque o cidadão, ele se vê contaminado por aquele universo violento, né, triste, de histórias muito tristes, né? E essa questão da revolta, da revanche, de querer se vingar. Então eu pensei, não, eu vou manter a minha essência e vou seguir a minha vida. Aí foi quando eu comecei a estudar, né? E quis não fazer parte desse universo, né, tão profundamente, né? Como mostra na série Carcereiros muito isso, né? Aquele personagem, ele fica ali, né, no meio daquele universo, aquela coisa contamina a vida dele. Quando ele vai embora, ele está vivendo aquilo de novo, né, e vira um turbilhão de emoção, de medo, né, de tensão, de estresse. Isso acelera o seu coração, né? Você não dorme, você não come, você começa a buscar fuga em todo tipo de coisa ruim, né? Você vive um estado de estresse, né? Você vive num estado de estresse alto, né? Você falou, essa pergunta eu ia fazer agora, eu ia fazer mais pro fim, mas já deu a deixa, não tem como não perguntar agora. Você explicou como você, mas outros conhecidos seus já até suicídio foram presos por tortura e tal. Como que você trata da sua saúde mental? Como que vocês tratam de vocês, da saúde mental de vocês? O Estado oferece algum tipo de apoio psicológico ou alguma coisa nesse estilo? Como que funciona? Hoje oferece. Hoje nós temos um centro de acolhimento ao profissional do sistema prisional. Tem um corpo de funcionários lá, tem psicólogo, tem assistente social, né? E como é que funciona isso? Os dirigentes das unidades, né, nós temos hoje 176 unidades. Cada dirigente é responsável pelos seus agentes, pela saúde mental dos seus agentes. Então, quando ele percebe que o cara não está indo trabalhar, quando vai trabalhar, tem uma conduta diferente com os amigos, né? A gente consegue informação que está tendo uso de álcool, violência dentro de casa, e o cara está descambando, né, pro lado ruim, né, do universo carcerário. O que esse dirigente faz? Ele aciona, ele solicita um atendimento para esse centro de acolhimento, né, que é a saúde mental, a saúde do profissional do sistema penitenciário. E atualmente existe, né? Quando eu entrei não tinha. É uma conquista da nossa categoria para que existisse essa assistência. Mas é fato, as pessoas não divulgam muito, muitos se recusam a ir para fazer uma entrevista, né? Até para fazer uma terapia. Há um preconceito muito grande quanto a isso, muita desinformação, etc. Né? Mas existe sim. O fato, Luiz, o Flávio, é que muitos acabam procurando meios também de
se cuidar sem frequentar esses centros de acolhimento do Estado, né? Através de contato com os amigos, apoio da família, né? E buscando algo na sua comunidade, como uma religião, um centro de convivência cultural, esportiva, alguma outra atividade, estudando, etc., né? O importante mesmo é o cara tentar quebrar essa roda, quebrar esse círculo de violência, de vícios, né? Como eu falei no começo, e tentar buscar certos tipos de fuga que não tem relação com o sistema penitenciário, sabe? Uma atividade esportiva, né? Uma atividade de lazer qualquer, etc., né? Tentar desligar, mudar a chavinha, desligar um pouco, né? Cláudio, vocês obrigatoriamente são obrigados a treinar alguma arte marcial? Somente no treinamento meio de formação. Não há uma reciclagem, há uma recomendação que a gente tenha uma noção básica de defesa pessoal e imobilização, né? Uhum. Mas na nossa formação existe esse curso, né, de imobilização e defesa pessoal, o uso de armamento não letal, como aquele instrumento tonfa, né, que é uma haste de borracha, técnicas de algema, técnicas de condução e técnicas de contenção com o uso da força, porém preservando a saúde daquele indivíduo que tiver surtado, né? Mas não há uma exigência hoje, né? Sim, sim. Eu lembro de umas nossas viagens que a gente fez aí, a gente foi trocando ideia, a gente foi conversando, e um dos temas que a gente acabou debatendo foi a questão da ressocialização, né? Você contou alguns casos de ressocialização por pessoas que você conheceu que voltaram para a sociedade, estão bem, estão conseguindo retomar a vida e bem. Imagino que você deve ficar muito feliz com isso. E você estudou ciência social. Você estudou ciência social, Sem que dúvida. deve te ajudar muito a lidar com isso também. Sim, sim. Não sei se no caso, um caso de um crime hediondo, como foi esse, da questão do Drauzio Varela, mas de outras pessoas também. Como ressocializar presos? Como fazer isso? Então, como eu disse, né, nós somos profissionais, a gente tem que trabalhar com o que nós temos de legalidade, né, do que é legal, do que está na lei. O que é a nossa lei? O que a lei brasileira prevê? Ela prevê que todo apenado, independente do crime, desde que não haja uma interdição judicial, como é o caso dos psicopatas comprovados, né? Vou dar o exemplo do Champinha, por exemplo, aquele indivíduo que assassinou aquele casal em Embu. Vocês lembram do caso, Boa, né? sim, lembro. Então, ele é um exemplo clássico de um caso que a lei brasileira prevê que é um indivíduo que não tem convívio em sociedade. Então, ele foi interditado pela justiça e ele vai permanecer assim, né? Que assim seja até o fim da vida dele. Porque existe um laudo psiquiátrico que comprovou a periculosidade dele. Ele tem um distúrbio psiquiátrico que ele pode oferecer perigo se ele for colocado em convívio social. Esse é um caso específico. Abaixo dele, nós temos os crimes hediondos, que não foi detectado um distúrbio psiquiátrico, e, portanto, o cara vai voltar para o convívio social. Ele vai voltar. A lei prevê que ele vai voltar. É o caso da transexual da reportagem do Drauzio. Uma hora ela vai voltar. E aí, eu te pergunto, né? Aí a gente pergunta para todo mundo. Fala, que ser humano que vai voltar para cá? Aquele ser humano que matou aquela criança ou um ser humano que não vai mais cometer um tipo de crime? Ninguém tem essa resposta. Porém, a gente tem que fazer o possível para que ele saia de lá com outro conceito de vida, né? A gente não sabe, mas nós temos que fazer o que a lei manda, que é oferecer o estudo, que é oferecer uma profissão, né? Que é tentar resgatar, né, a cidadania do indivíduo, que é providenciando documentos, dando uma saúde, tratamento adequado de saúde, uma boa alimentação, né? Reforçar os laços familiares. Esse é a reintegração de fato, né? É tentar preparar aquele indivíduo para quando ele volte ao convívio social, ele volte melhor do que ele entrou lá. É o que a lei diz, Luiz e Flávio. Obviamente, Sim. a gente está aqui conversando, e eu como cidadão, né, como cidadão brasileiro, conhecedor das leis, estudioso do comportamento social,
história, etc., eu tenho algumas opiniões a respeito, né? E uma opinião que eu tenho é a seguinte, baseado também em estudos de outras sociedades, né, do mundo ocidental, a gente percebe o seguinte, que as nossas leis, elas deixam muito a desejar quando se trata desse tipo de crime, cara. Principalmente crimes sexuais. Parece que os nossos legisladores, quando escreveram essas leis, eles não analisaram esses casos. E as leis, elas, com o passar dos anos, seguindo aquele contexto histórico daquela época, né, ela tem que ser aperfeiçoada, né? Então, o que eu digo hoje, que a nossa justiça, as nossas leis, elas não defendem, de fato, a sociedade de um indivíduo que comete um crime bárbaro, como foi o caso daquela pessoa trans, né? E baseado em estudos de outras sociedades, a gente percebe que crimes sexuais, em sua maioria, há uma reincidência muito grande, cara. E é um grande perigo para a sociedade. Há que se ter um estudo muito grande, há que se ter um trabalho, uma terapia, um investimento muito grande em tratamento psicológico, psiquiátrico, para esse tipo de criminoso. Por quê? É um perigo, é um problema, é difícil demais lidar com isso. Imaginar que essa pessoa vai voltar para o convívio social, né? Então, eu, enquanto agente, enquanto policial penal, eu tenho que cumprir todo esse protocolo de integração. No entanto, eu, como cidadão, como pai de 2 crianças, de 12 e 9 anos, eu tenho que pensar também nesse outro aspecto, né? Que é o aspecto dessa sociedade que se revoltou com isso tudo. Então, é perfeitamente compreensível esse tipo de revolta, né? É algo que incomoda, né? É difícil. Não é uma questão de a gente tem que saber separar as coisas também, né? E o que me incomoda é isso. Hoje, os deputados federais, os senadores, aqueles que são responsáveis por elaborar as nossas leis e mudar, por exemplo, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal, o Código Penal, eles estão calados, eles não falam nada. E a discussão hoje tinha que aproveitar essa questão e questionar esse pessoal. Falar, vocês precisam mudar a lei. Alguns tipos de crimes, percebe-se que o cara está transtornado, ele está sem condição, ele é o... Meu Deus, como é que você vai apenar o cara? Vai dar uma condenação de 25 anos e ele com 12, 13 anos ele vai sair pela porta da frente. Eu não sei a condenação dessa presa, né? Mas calculando aqui mais ou menos um homicídio seguido de estupro, né? Com detalhes cruéis, que dá uma qualificadora aí, vamos colocar aí a pena máxima de 30 anos, né? O que o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal diz que um indivíduo condenado por crime hediondo, ele tem que cumprir 2/5 dessa pena para ir para o regime semiaberto. 2/5 de 30 anos dá 12 anos, né? Depois mais 2/5 para ir para o regime semiaberto. Com bom comportamento ele consegue diminuir isso um pouco. Então você faz as contas aí, daqui a alguns anos a pessoa está indo de liberdade. Então, assim, tem alguma coisa que não está se encaixando aí. Existem, porque tudo que a gente aprende nessas questões de julgamento, de processo, de justiça, tudo que envolve esse universo, né? Que tudo é circunstancial e tudo tem que ser analisado dentro da sua individualidade, né? Cada caso é um caso. A gente não pode cometer a injustiça de querer colocar todo mundo dentro de um balaio lá, de um saco e julgar todo mundo da mesma forma. Então, cada caso tem que ser analisado com as suas peculiaridades, as suas circunstâncias, etc. E alguns casos, graças a Deus, são raros, incomodam demais. Nós que estamos do lado de cá, né? Incomodam muito. Então, quando você fala em reintegração, eu fico muito feliz de tratar desse tema. Por quê? Ao longo dos últimos, deixa eu ver, eu entrei, nos primeiros 5 anos eu trabalhei com preso provisório. Aí, nos últimos 15 anos já com preso condenado, eu lidei muito com a reintegração. Eu vi vida se transformando, através do estudo, através do trabalho. Pessoas voltando ao convívio social, trabalhando com a família, tendo uma vida plena, entendeu? Pessoas que mudaram de vida de fato.
né? Isso que movimenta a gente. Agora, quando você pega esses casos específicos de crime hediondo, crime bárbaro, crimes assim com requintes de perversidade, de crueldade, que dá ânsia na gente só de ler a respeito, não dá. Eu, sinceramente, como cidadão, eu vejo que a nossa justiça, que as nossas leis, elas deixam muito a desejar nesse sentido. E eu volto a dizer, é uma questão a ser tratada em Brasília lá. Ser tratada em Brasília porque é muito delicado esse tema. Cláudio, a gente falou bastante aqui nessas perguntas a respeito do aspecto individual do cara que exerce a sua profissão, a sua função, sua. Falamos também do aspecto do preso, da ressocialização, do crime hediondo, mas nós sabemos que, paralelamente e no meio de tudo isso, existe um outro tipo de poder agindo nas prisões, que é o crime organizado e as facções que não existem só em São Paulo, existem no Brasil inteiro, em outros países também, como Paraguai, Colômbia, enfim. O que você pode dizer hoje, vamos atentar para isso, você que está ouvindo, o que se pode ser dito hoje, porque é sempre um tema meio arisco, que tem que se pisar em ovos, né? A gente sabe que é um pouco arriscado de falar, e desde já a gente agradece ao Cláudio por estar disposto a falar desse tema e abrir um pouco o jogo a respeito disso. O que são as facções hoje nos presídios? Elas controlam de fato o dia a dia? Todos os presos que estão aqui no sistema penitenciário de São Paulo fazem parte de facção? Elas regulam o dia a dia dos presos? O que é a facção hoje no sistema prisional de São Paulo? O que são as facções? Bom, é importante a gente delimitar algumas questões. A primeira delas é a seguinte, é reconhecer que elas existem, né? Na verdade, hoje, podemos dizer que há uma hegemônica aí, né? Atuando, tanto dentro quanto fora das prisões. Em São Paulo não se tem notícia de outra facção, né? Quando eu entrei nos anos 2000, né, final dos anos 90 para 2000, tinha ao menos 5 facções atuando no sistema prisional. E eram gangues, assim, eram muito mais aquela coisa mais medieval, muito mais relacionada a uma questão de seita, de gangue, do que é hoje. Crime organizado de fato, máfia de fato, né? Quando eu entrei, para vocês terem uma ideia, havia muita guerra entre essas gangues dentro das prisões, tinha muita morte por conta disso, né? Pelo controle da massa carcerária. Mas aí quando você fala em controle da massa, parece que todo mundo que está preso é envolvido com a máfia. Não é bem assim, né? Elas existem, na grande maioria das prisões existem membros, né, dessa facção, mas não são todos, né, que são envolvidos. Tem muita gente que não se envolve, e aí dá para você ter um trabalho interessante de reintegração, né? Mas o que me espanta hoje, Flávio e Luiz, é a atuação do crime organizado fora das prisões. Como eles, nos últimos 10 anos, né? Não, dos últimos 15 anos, como eles saíram de lá e entraram na nossa sociedade, e você vê a atuação deles em todo tipo de área, até na política, né? Assim como a milícia no Rio de Janeiro. Então, se você for a fundo mesmo, tem membros de facção criminosa hoje que nunca foram presos. É interessante isso, né? É um paradoxo, né? Tem caras aqui fora que são batizados, entre aspas, que contribuem com a máfia, cometem crimes para a máfia, para a facção, mas que nunca foram presos, né? E aqueles que estão presos, que pertencem a essa organização, né, eles dominam todo o comércio ilegal dentro das prisões, financiam toda essa questão do ilícito dentro das prisões. É uma realidade, sim, há que se reconhecer isso. Isso gera muita corrupção também, é uma coisa que tem que ser reconhecida. Mas é algo que a gente que trabalha diretamente com eles, tem que saber lidar também. Eu nunca tive problema com isso, sempre fui muito profissional quanto a isso. E é uma questão, eu não diria delicada, né? Eu prefiro dizer que é uma questão muito triste, saber que existe isso, que o Estado não consegue administrar isso de uma forma profissional, né?
O Estado deveria investir mais em inteligência, né, em apuração de lavagem de dinheiro, porque o crime organizado ele se sustenta através do financeiro, da lavagem de dinheiro, né? Então, no Brasil não se tem notícia de uma Receita Federal, de uma polícia, vamos chamar assim, entre aspas, né, financeira, né, que atue nessa questão tão crucial, né, que é o que sustenta o crime organizado, né? A questão da lavagem do dinheiro, por exemplo. Então, há muita gente, muita corrupção, né? Muita gente do judiciário envolvida, do sistema prisional, das polícias, né? E muita gente da sociedade também. Então, eu vejo isso com muita tristeza, cara. Muita tristeza mesmo. Porque atrapalha muito o nosso trabalho, de fato. É muito complicado você chegar para um cara, né? Dar uma ferramenta para ele fazer um serviço e ele falar para você que ele não vai fazer aquilo porque ele não sabe fazer, que ele não precisa daquilo, que ele é ladrão mesmo, quando ele só está esperando o dia dele ir embora para ele continuar roubando, né? Ele precisa continuar roubando para poder manter o vínculo dele com uma facção. E para a gente ouvir isso de um preso é muito difícil. Você vai falar o quê pro cara? Fala, não, você precisa sair dessa vida. Não, pô, eu não. Eu tenho que fazer meu trabalho. Mas é muito difícil, cara, é muito difícil, é muito triste mesmo, assim. É uma constatação, é algo muito real, né, muito verdadeiro, que incomoda muito, que atrapalha o nosso trabalho, né, porque cria o quê? Cria uma roda de violência, produção de violência, de crime, né, e aí você se sente meio que impotente para lidar com isso, né, algo muito grande, né, se tornou algo muito monstruoso, né. E eles se espalharam pelo Brasil, né? Há uma dominação gigante, né, por fora do Brasil, se for pesquisar hoje. E resumidamente, para mim, é algo muito triste falar disso, porque é uma realidade que incomoda. Só fazer um adendo. Ele falou da questão da rua aí. E assim, eu como moro na periferia, frequento muito a periferia, eu vi o crescimento dessa facção ao longo dos últimos anos, né? Como telespectador, como cara que frequenta aí as periferias. Eu lembro que ali por volta de 2009, 2010, eu acho que coincide até com o período que o Cláudio começou a traçar aí a linha de tempo. Eu lembro que eu comecei a ver surgir nos muros de diversos bairros. Cidade Tiradentes, está em Paulista, Guaianazes, Lajeado, somente nos extremos, pichações dizendo mais ou menos assim: proibido roubar na quebrada, sujeito a punição, coisas mais ou menos assim, que coincide justamente com o período que eles começaram a ficar fortes na rua. E eu não sei nem se eu relatei para o Luiz fora do ar, mas eu vou relatar aqui no ar. Há um tempo atrás eu fui no equipamento público aqui no meu bairro e entrou um monte de moleque de 12, 13 anos, né? E eles queriam invadir a piscina desse equipamento público. E pularam, quebrar tudo lá. Aí um dos guardas foi falar com a molecada, e aí o guarda pegou o moleque pelo braço. E aí o moleque, o grupo era assim de 12, 13 anos, esse moleque tinha uns 9, 10 anos. E eu fiquei espantado com o que eu vou relatar aqui, porque se percebe que virou uma referência o negócio, né, para essa molecada. O moleque falou assim: se der um tapa em mim, eu vou levar você para as ideias com os irmãos. Eu falei, caraca, gente, o moleque tá falando pro guarda em tribunal do crime. Claro que o moleque pode estar jogando ali, metendo um psicológico, né? Mas para você ver o que o moleque pensou. Ele não pensou no conselho tutelar, ele não pensou na polícia, ele não pensou no tio da escola, ele pensou no crime organizado. E isso corrobora com o que o Cláudio falou. Tá um negócio bem disseminado mesmo, né? E virou uma referência para as novas gerações. Se você for ver o surgimento das facções, principalmente dessa maior que atuante hoje, né, foi no início dos anos 90, ela se deu por conta de protestos, né, por más condições de cumprimento de pena. Ou seja, aquele grupo se reuniu para reivindicar melhor tratamento prisional, porque o Estado ele não estava fazendo o seu trabalho, ele estava preservando a lei, que era dar um tratamento prisional humanizado que respeitasse as leis, né? Era uma época de muita tortura, muito extermínio, né? As pessoas que trabalhavam ali cometiam todo tipo de crime, e esse grupo se ergueu, né, em cima de uma deficiência do Estado.
Isso nos anos 90. Depois, quando eles viram que eles poderiam ganhar dinheiro com essas associações, né, dos irmãos, né, com mais gente agregando mais gente, aí virou a máfia. Mas quando essa máfia chegou na rua, o que ela encontrou? Bairros extremamente pobres e abandonados pelo Estado, assim como estavam as cadeias, cara. É muito louco isso. Então, sempre que o Estado não oferece proteção, melhor condição de vida, presença mesmo, sabe? E a presença do Estado, eu não estou falando de viatura tático-móvel, não, de viatura de rota, não. Estou falando de escola, de centro cultural, centro esportivo, creche, posto de saúde, sabe? Saneamento básico, transporte coletivo de qualidade, sabe? O Estado se fazer presente de forma global, entende? Não só com viatura e aquele policial brabão lá metendo bicuda em todo mundo. Isso aí não existe, tá certo? Isso é parte de um processo de presença do Estado. É parte. Mas aí, o que os caras encontraram? Regiões abandonadas, né? Regiões desamparadas, pô. A molecada não tem um lugar para ir, não tem como preencher seu tempo, aquela mãe não tem quem deixar, né? Não tem um serviço social, não tem assistência psicológica, não tem dentista, não tem nada, velho. E esses bairros aí que o Flávio falou, conheço bem aquela realidade, né? Inclusive a unidade que eu trabalho fica na Zona Leste, São Miguel Paulista, próximo ali de Guaianazes, tá em Paulista, Lajeado. São regiões bem complicadas, assim. São regiões que, se você for ver, Luiz, são Sim, regiões que têm em torno de 300 mil habitantes, 350 mil habitantes. É muito mais que Indaiatuba, por exemplo. sim. E muitas vezes, poxa vida, é tudo muito escasso, né? Tudo muito escasso. E aí as facções, elas tendem a crescer cada vez mais. Aí agora você imagina em regiões como Norte e Nordeste. Aí é que, pô, virou tipo urubu na carniça, né? Virou a festa, né? Um dos nossos episódios aqui, um dos primeiros episódios que fizemos, eu e o Flávio, a gente falava do caos no Ceará, mas não esse da polícia militar, mas sim os das facções, né? A gente explicava bem o que estava acontecendo no Ceará naquele momento. Início de 2019 foi isso. E tem muito a ver com Aham. isso. É o vácuo, né? O vácuo do poder, eles vão entrando e, bom, e é o que você explicou, é o que o Flávio explicou muito bem aí, a falta do Estado, né? Você falou de Indaiatuba, eu sou de, todo mundo sabe, eu sou de Indaiatuba, o Cláudio também, né? O Cláudio fica aqui em Indaiatuba também. Eu fui adotado por Indaiatuba. Foi adotado, né? Foi adotado. É, E a gente vê isso em Indaiatuba funcionando de maneira muito diferente, com o Estado presente, oferecendo as coisas. Então você não vê. Tem, claro que tem muita coisa errada aqui, mas não é do mesmo jeito como nos lugares citados. não é tão escrachado, não é tão escrachado. Você não sente aquele clima de abandono, É, isso. aquele clima de Isso. abandono. A periferia de São Paulo, eu dirijo assim por 30, 40 minutos, por 15, 20 quilômetros, eu não vejo uma base da polícia, eu não vejo uma viatura da Guarda Civil, eu não vejo uma viatura da Polícia Militar, sabe? É meio que você se sente abandonado mesmo. É. Não, Você mas não vê. você que circula bem, eu que moro, a gente não. Eu chego, olha que coisa surreal que eu vou falar. Eu sinto falta da CT, dos bairros, É, dos marrons. Porque, assim, domingo, sábado e domingo, os caras dão cavalo de pau meio-dia nas avenidas, assim, na rua. É cara exatamente. andando na frente, cara, grupos, são grupos, assim, você deve ter visto, Cláudio. Grupos de Sim, 15 motos roubadas, os caras com as placas levantadas, um monte de moleque de 14, 15 anos que você vê que não tem condição de comprar aquela moto porque não trabalha, não faz nada da vida. Aquele é, desfile de moto cortada, moto cara, andando em Avenida Grande, não é favela. Avenida Grande é não tem viatura, verdade. nada, não tem absolutamente nada. Então você sente a ausência do Estado de forma geral, mas de polícia também. De polícia, de viatura, de Exata, bairro. Parece que o exata. efetivo abrange todos os bairros. Não, não, não mesmo. Eu trabalho do lado de uma companhia da Polícia Militar. A companhia é uma divisão do batalhão. A companhia que eu trabalho, ela é responsável por uma parte do bairro de São Miguel Paulista, né? E outro dia eu fui lá pedir uma ferramenta emprestada lá pro sargento, que eu precisava,
E aí ele falou, pô, Claudinho, eu tô com 6 viaturas e 2 tabachadas quebradas, eu tô com 4 na rua. 4 viaturas para tomar conta de uma área de miseravelmente 45, 50 mil pessoas. Nossa. Então, assim, eu falei para ele, eu falei, pô, polícia, ainda bem que os vagabundos não sabem dessa informação. Porque é covardia, cara. E, meu, tipo, parece um apocalipse mesmo, assim. A sensação que aconteceu um apocalipse, porque você não vê, né, aquele agente que poderia te proteger de alguma ação criminosa, e você vê bandos e bandos fazendo o que quer, né, por onde quer. É bem isso mesmo. O Estado, ele criou isso. O Estado criou esse monstro, né? E, pô, vocês vão lembrar dos ataques, né? Foram 2 grandes ataques, 2 grandes movimentos contra a sociedade, contra o Estado. O primeiro em 2002, o segundo em 2006. O de 2006 foi muito punk, né? Vocês se lembram, né? Quem estava em São Sim, Paulo, lembro. meu E Deus. nesse de 2006 você estava trabalhando, não estava, Cláudio? Sim, E como que foi trabalhar naqueles dias? não, foi horrível, assim, foi horrível. Teve dias que eu nem saí de casa. Uma tensão gigantesca, uma tensão enorme. Me senti muito mal, não dormia. Qualquer barulho no quintal achava que era alguém já querendo entrar. E detalhe, eram a gente, a minha ex-esposa, né? Minha primeira esposa também a gente, o irmão dela a gente, todo mundo ali naquele mesmo quintal, morrendo de medo de sair, de chegar. Cara, é impressionante, assim. Eu lembro, olha só que absurdo, eu lembro, esse meu cunhado, na época, ele teve que sair do bairro que ele morava, na Zona Leste de São Paulo, né, por conta de risco de sofrer um atentado. E aí, para ele voltar lá, eu tive que chamar um amigo meu, um antigão do sistema, e conversar com um cara da facção, da quebrada que ele morava, para falar quem era a pessoa e o cara passar um pano na gíria, né? Ou seja, proteger ele, né? Para não acontecesse nada. Olha só que cúmulo do absurdo, né, cara? Você pedir proteção pro. Hoje eles chamam de torre, né? Que é o cara que comanda aquela região ali, é o cara que impõe o tribunal do crime, o cara que decide pela vida das pessoas que ele acha que ele é Deus, né? Ele vai definir quem nasce, quem morre é com ele. Então, é muito triste, assim. Se você for ouvir depoimentos de pessoas que vivem essa realidade ao máximo, intensamente, você fica muito chateado mesmo. Eu imagino. Eu imagino. Você falou que você trabalha num presídio feminino. É assim também? Funciona dessa maneira também? As facções, tudo é do mesmo jeito? Sim, sim. É do mesmo jeito. Não especificamente na minha unidade, não. Minha unidade, ela é uma unidade, digamos assim, de caráter experimental, diferenciada. Tanto é que quando a gente identifica alguma presa com algum vínculo com alguma facção, a gente já trata de transferir ela para outra unidade. Porque a gente tem um trabalho de reintegração muito forte. Então a gente seleciona bem as meninas que querem realmente mudar de vida, né? Mas eu conheço a penitenciária feminina de Santana, por exemplo, conheço o trabalho realizado ali, conheço pessoas que trabalham ali, pessoas que trabalharam ali, e é esse mesmo nível. As presas batem no peito, sou irmã, né? Quando não é irmã é cunhada é quando é casada com o irmão, né, da facção. E elas querem impor a disciplina delas, querem observar a conduta das outras, querem fiscalizar tudo que acontece, fazem exigências de melhor tratamento, né, de horário, né, comandam o ilícito que entra na unidade, tudo elas comandam, droga, celular, tudo é comandado pela facção. Né? Assim como é aqui fora, se você for ver, no estado de São Paulo, todas as biqueiras do estado é da facção. Quem pensar o contrário já sabe o que acontece. Né? Outro detalhe aqui, já que a gente comentou da transexual, né, tal, eu lembro quando eu li o Estação Carandiru, né, uma época específica, né, esses presos, os travestis, transexuais, ficavam na prisão masculina, mas tinham uma ala só para eles, né?
Como que é Exatamente. hoje? Como que é hoje? Elas continuam assim na masculina ou elas vêm para o feminino? Como que é hoje isso? Não, continua na masculina e tem uma ala só para eles. Não existe uma prisão para trans e elas não são colocadas em prisão feminina, não. Entende? Né? Em São Paulo, as transexuais provisórias que aguardam julgamento, salvo engano, elas ficam numa ala no CDP de Pinheiros, e aquelas que são condenadas têm essa unidade em Guarulhos, né? Que elas ficam numa Sim, ala também. Mas sim, entendi. são qualificadas como preso sexo masculino, né? Tá. Óbvio que depois há todo um trabalho, né, de identificação, de prenome social, né, respeitar essa questão dela, de como ela se vê, né, etc. Bom, a gente tentou o Flávio falar aqui, mas ele tá com um probleminha na internet. Então eu vou fazer a última questão aqui pro Cláudio. Cláudio, a gente tá passando hoje, nesse momento aqui, uma questão bem específica com o coronavírus, né? Covid-19 é o nome oficial da doença, né? Mas coronavírus pegou, né? Não tem jeito. Assim, a gente sempre escuta falar nos presídios de algumas doenças que são muito específicas nos presídios. Eu sei que algumas doenças sexuais são fortes, tuberculose também. Numa questão que nem esse coronavírus que tá chegando no país e vamos ter que enfrentar isso. Como que o presídio lida com esse tipo de doença? Existe alguma uma coisa específica? Ou tem vai como está mesmo? Como que funciona? Então, eu vou te falar como funciona hoje, Tá, como que a gente tem, como a gente tem de ruim de infecção, de doença, né? certo, certo. Todas as unidades do sistema SAP, né? O sistema SAP, o que é? É a Secretaria da Administração Penitenciária. São as penitenciárias, ou as unidades prisionais, que ficam os presos condenados, né? Nós também cuidamos de presos provisórios. É importante determinar o seguinte: ainda existem cadeias públicas em alguns lugares de São Paulo que não são responsabilidade da administração penitenciária, né? Elas acabam sendo administradas pela Polícia Civil, né? Elas se chamam de comarca e tal, mas é algo que está se acabando também. Logo, logo a administração penitenciária vai englobar tudo. Mas eu vou falar das unidades prisionais do sistema SAP, que são as penitenciárias que existem hoje em São Paulo. Certo. Todas elas têm as áreas de convívio comum, onde os presos dormem, né? Quando são, às vezes, celas com 4 presos, celas com 2 presos, ou celas com 20, 30, 40 presos, que é o caso dos CDPs, os presos provisórios. Tem essas alas comuns de convivência, e tem a ala de enfermaria, né, onde o preso é atendido preliminarmente, caso haja alguma detecção de alguma infecção, e tem a ala de isolamento. Então, qual que é o protocolo hoje? Né? Quando a população carcerária, quando os outros presos identificam algum preso adoentado, com algum sintoma de, de algum problema respiratório, qualquer outro sintoma, né, clínico aí, ele avisa o agente daquele pavilhão, o agente encaminha esse preso para a enfermaria, né? Na enfermaria já faz uma anamnese, já faz um estudo preliminar da condição clínica dele, né? O enfermeiro, ele recomenda ou não o encaminhamento a um posto de saúde, né? Vamos imaginar então que o cara vai numa situação crítica, assim, com muita falta de ar, né? Que são já com o pulmão cheio de fluido, né? Dor de cabeça, etc. Aí ele encaminha para um posto de saúde. Nesse posto de saúde, o médico faz o diagnóstico de uma infecção viral, né? Uma possível infecção por influenza, por exemplo. Esse preso volta para a unidade prisional já com os antibióticos e ele é colocado numa cela de isolamento, né? Ele não volta para o convívio com os outros presos, justamente para evitar o risco de contaminação. E os agentes que fazem essa condução também usam máscara, etc. Porque o nosso medo é pegar tuberculose, contrair tuberculose. Sim, eu Tem imagino que sim. casos, né?
Tem casos de agentes que ainda têm tuberculose no sistema penal. Né? E quando é detectado uma situação de resfriado, de gripe, de infecção pulmonar, já põe no isolamento, já providencia exame de escarro para o VTB, para possível infecção por TB. E se constatar, aí entra no isolamento grau máximo, que seria aquele isolamento hard, né? Punk mesmo, que o cara não tem contato com ninguém. Então já há um trabalho nesse sentido, já há um protocolo de ação para evitar disseminar infecção para a população carcerária em geral. Né? A questão do coronavírus já vai apertar um pouco o cinto, porque é complicado, né? Porque não se sabe ainda, não se tem ainda, posso dizer assim, a gente está meio que aprendendo a lidar, né? A gente sabe que quem sabe o coronavírus, que o corona já existe no nosso meio, né? Mas o coronavírus ele evoluiu para uma forma mais agressiva. E aquelas populações imunodeprimidas, que é o caso daquelas pessoas que fazem tratamento contra o câncer, idosos e crianças, ou pessoas que têm imunidade baixa, contraírem o corona, podem vir a falecer. Né? No caso de detectar um caso desse dentro de uma prisão, hoje em dia, com esse protocolo de segurança aí que eu te falei, de saúde, de prevenção, dá para dar uma remediada, né? Mas é complicado, assim. Não estou vendo ainda. Eu né, hoje mesmo trabalhei, né, observei muita coisa e não estou vendo nenhum tipo de alteração nesse protocolo, não. Nenhuma movimentação diferente, né? Nada Então do a que gente já está se... a gente está com medo, assim. Sim, Chegar, imagino. muito medo, porque imagina uma cela com... A unidade que eu trabalho são 140 presas, são 7 celas, então, em média, 20 presas por cela. O nosso isolamento está no máximo 3 presas. Nossa, Né? não, sem chance. Então, assim, o coronavírus é transmitido pelas gotículas de saliva, né? É. Então, pô, se eu descobrir que uma presa da cela tal tá com corona, eu tenho que isolar as outras 19, cara. Até fazer exame em todo mundo. Então, a movimentação carcerária, nesse sentido, vai ficar meio que maluca, né? Vai causar um transtorno ferrado, assim. A gente está meio que imaginando como que seria, né? É quase que o caos estabelecido no sistema penal, porque o nosso trabalho ele gira em torno da movimentação dos presos, né? A movimentação dos presos dentro da cadeia é o nosso trabalho. Se comprometer a segurança, fica complicado. Eu imagino. Nossa, é tanta coisa. A gente já gravou 1 hora aqui e ainda tem muito assunto. Eu já pensei em umas 10 questões aqui fora do assunto que a gente tinha proposto aqui, mas a gente tem que encerrar por enquanto a entrevista, porque o Cláudio tem horário, e também porque senão a gente vai ficar 5 horas aqui no podcast, né? Com certeza o Cláudio vai voltar, com certeza ele vai participar de outra aqui. Mas eu gostaria que ele ficasse pelo menos pro Ixo não existe, porque é um tema também que é um fake news, mas eu acho que cabe mais uma questãozinha para ele responder pra gente aqui. Eu fiquei muito feliz com a entrevista. Certamente nós vamos entrevistá-lo de novo. O Luiz, que me conhece há muito tempo, sabe que eu Sim. adoro esse tema principalmente porque é ligado ao jornalismo policial. Eu leio, conheci o Lampião, adoro a história do Lampião, do crime organizado nos anos 30 em Chicago, enfim. Eu adoro tudo isso aí. Adoro a questão envolvendo o sistema penitenciário. São temas, como eu disse lá no começo, que as pessoas gostam de fingir que não existem. Ah, cadeia, o cara tá lá, tem que morrer todo mundo, não sei o quê. Não é assim. Aquilo ali é a ponta de um iceberg que a sociedade criou e que não está sendo derretido pela temperatura do calor humano. Por isso que esse iceberg persiste. Então é uma coisa que interessa para todo mundo. Embora nem você que esteja ouvindo, talvez nem você que esteja ouvindo, saiba que interessa e influencia tanto na sua vida. Sim, influencia É verdade. bastante. Claudião, vamos pro Ixo não existe? Dá pra você segurar mais um pouquinho aí? Dá sim, tranquilo. Tá, beleza. Então vamos para o nosso Ixo não existe. Como especialista, eu posso garantir: isso
não existe. Olha a situação. Olha a notícia que saiu, olha o que o pessoal tá recebendo aí pelo Zap Zap, né? Fátima Bernardes vai reformar a cela de Suzy. Ah, rapaz, a Suzy que é a transexual lá, quando da questão do Drauzio Varela. Flávio Santos, você acredita nisso, Flávio? Acredito piamente. Acredita, né? Acredito. Piamente, sim. Sim. Eu estava na hora do almoço hoje vendo a Fátima Bernardes e eu achei meio suspeita a movimentação no programa, sabe? Eu achei que ela tava com a cara meio suspeita. E eu não duvido, não. Como o pessoal fala aí, hashtag Globo Lixo, eu acredito em tudo. Mas, assim, eu vou te falar uma coisa, Luiz. Eu acho que a criatividade e esse tipo de fake news, ela não é criada por moleque no fundo do quarto. O pessoal acha que é moleque, é tio do WhatsApp que cria essas coisas. Não. Eu não vou apontar exatamente quem faz, porque eu não sei. Eu não estou numa esfera de jornalismo que me permite acessar esse tipo de informação. Eu sou quarto, quinto escalão, estou aqui embaixo. Mas a gente sabe que tem agências, tem pessoas ligadas a grupos de comunicação que são especializadas em criar esse tipo de coisa. Porque as pessoas acreditam muito nisso. Então, você pode ter certeza, você que está nos ouvindo agora, que notícias como essas vão pipocar. Tanto para desacreditar o Drauzio Varela, quanto para desacreditar a Globo, quanto para desacreditar partidos de esquerda, direita, desacreditar todo mundo. Porque o foco desse pessoal é desacreditar trabalhos sérios, trabalhos bem feitos, e mesmo que esses trabalhos sejam bem feitos e sérios, quando eles vão de encontro, são contrários àquilo que as pessoas acreditam. Então a gente dá risada, brinca, mas esse tipo de fake news tem um componente, tem muito dinheiro envolvido por trás. Sim, sim. O que eu queria perguntar pro Cláudio, eu acho que essa é a questão, né? Eu me lembro de pessoas contando algumas histórias, principalmente do senhor Castor de Andrade, né? Que a cela dele parecia uma mansão, né? E, É, e era uma coisa simples, fora do comum. Alguém pode chegar e propor de reformar uma cela ou de colocar coisas dentro de uma cela com preço específico, Cláudio? Eu acho que não, né? não dá. Não, né? Não. Impossível. Hoje em dia não tem condição. Sem É. chance. Porque, deixa eu falar rapidinho sobre essa questão. É uma tendência do sistema prisional, no que se refere à humanização do tratamento prisional, uma tendência muito grande foi deixar o nosso trabalho mais transparente possível. Então, nos últimos anos, a gente abriu as portas das cadeias, não para os presos fugirem, mas para a comunidade poder entrar e ver como é o nosso trabalho. Então, muitos organismos de direitos humanos, de imprensa, de Estado, entidades, religião, organismos sociais, muitas organizações sociais tiveram acesso ao nosso trabalho, sabe? Então, há uma transparência muito grande dentro do nosso trabalho. E antigamente era muito velado, era muito escondido, era muito, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui. Quando eu entrei, né, há 20 anos atrás, chegasse um juiz corregedor para saber se estava tendo algum tipo de preso na cela disciplinar sofrendo tortura, a gente sabia que tinha alguém lá que tinha acabado de ser espancado, né? A gente falava para o juiz, falava, não vai poder entrar porque a cadeia está fervendo, os presos estão se desentendendo, ela pode virar uma rebelião a qualquer momento. Aí o cara saía correndo. Então nosso trabalho era muito velado, era muito escondido, né? E era onde acontecia essas patifarias aí, do cara financiar uma cela com ar-condicionado, com micro-ondas e os cambau A4. Hoje em dia não, hoje em dia está muito transparente o nosso trabalho. Está muito aberto. E isso é bom, isso é interessante. Isso é uma evolução do nosso trabalho. Tem que ser assim, né? Então não dá, o contexto atual não dá. Pelo menos em São Paulo, eu digo que não dá. Viu, Flávio? Não vai ter, Flávio. Não vai, não vai. Se você quiser pedir para ela reformar o seu quarto, por exemplo, aí pode. Não tem problema. Tenta mandar uma cartinha para ela, vai. De repente, né? A tentativa, né? Olha, aqui cairia bem, tem 3 metros quadrados aqui, 4. Aqui daria mais que certo. E tá precisando de uma reforma. Mas assim, eu já espalhei isso aí para um monte de gente. Já mandei aqui no WhatsApp para um monte de gente. Mas nada como a gente falar com quem entende como funciona.
A verdade é que, e pelo que a gente está ouvindo do Cláudio falar aí, muita gente tem a imagem que o sistema penitenciário, prisional, é uma zona completa. É a zona completa, todo mundo corrupto, prostíbulo dentro da cela. E não é assim. Não é assim. É uma coisa profissional, com regras, tem problemas graves a serem resolvidos, mas não é a balbúrdia completa que a gente imagina e muita gente acha que é. O sistema como um todo, nos últimos 20 anos, ele evoluiu demais, ele evoluiu muito. E ficou muito na imagem, né, aquela visão dos anos 80 e 90. E a gente precisa quebrar desconstruir esses conceitos aí. Muita coisa melhorou demais. Sim, sim, isso é bom. Isso é bom. Bom, pelo menos em São Paulo a gente sabe que tá um pouco melhor que os outros lugares aí, porque a gente vê lá pro norte, nordeste, a coisa tá Sim, feia. sim. Bom, vamos para as dicas culturais. Cláudio, você tem alguma dica cultural? Você pensou em alguma coisa? Sim, eu vou. São duas dicas bem interessantes. Uma bem antiga, no YouTube tem esse documentário, chama O Prisioneiro da Grade de Ferro. Esse documentário ele foi produzido em 2001 e é bem interessante, porque um cineasta brasileiro chamado João Weiner, ou João Weiner, como queira, ele fez um trabalho cinematográfico com presos do Carandiru, da antiga casa de detenção. O que ele fez? Ele deixou uma filmadora em poder dos presos, com a devida autorização da direção, né? Se bem que se tratando de casa de detenção em Carandiru, o negócio era bem fora dos padrões. E os presos fizeram várias filmagens do seu cotidiano, assim, do seu dia a dia, até situações noturnas, sabe? É bem interessante esse documentário, assim, quem quiser assistir, é bem curioso, se chama O Prisioneiro da Grade de Ferro. E a segunda dica, esse mesmo cineasta que fez essa produção em 2001, ele, na verdade, ele ajudou também, né? Em novembro do ano passado, ele produziu essa série do UOL, chama PCC, Primeiro Cartel da Capital. É uma série fantástica, muito bem feita, um trabalho investigativo sensacional que mostra bem o surgimento, a evolução, as crises, as guerras internas, a ascensão, né, dessa maior facção, né, que nós temos hoje aqui em São Paulo e no Brasil. E é bem interessante para quem quiser descobrir um pouco mais. E fala muito parte que nos toca, né, que é a questão do tratamento prisional também. Chama Primeiro Cartel da Capital. Tá no UOL. Boa, boa. Eu salvei aqui, eu vou procurar depois os links, porque eu deixo tudo na postagem aí pra gente assistir. E eu vou procurar também, porque eu não conhecia nenhum dos dois. Eu vou procurar para assistir. Flávio, você tem dica? Tenho uma dica cultural que envolve duas produções musicais, duas músicas. Um pagode dos anos 90 e um rap lançado em 2011, 2012. Por que eu escolhi duas músicas? Porque essas duas canções, indiretamente, elas acabam contando, ilustrando um pouco do que o Cláudio falou pra gente aqui. A história do sistema penitenciário a partir dos anos 80, 90 até os dias de hoje. A primeira música que eu quero falar se chama Liberdade Sonhara, do Catinguelê. E assim, essa música foi lançada ali em 93, 94. Depois saiu o Diário de um Detento, que é o grande hino, entre aspas, penitenciário do Brasil, que é do Racionais. Surgiu o 509E no Carandiru. Surgiu o Detentos do Rap também no Carandiru, que era um grupo de rap. Mas eu peguei Liberdade Sonhada porque, de certa forma, ela traz uma coisa que esses outros grupos e outras músicas dos anos 90 relacionadas ao sistema penitenciário traziam, que era a perspectiva do indivíduo perante a prisão. Então você pega algum trecho da música, o cara fala que está na grade da cela, olhando o metrô passar, porque ele estava preso no Carandiru. Então a perspectiva musical, artística, cultural do preso, quando se expressava nas composições, eram puramente individuais. E aí você dá um salto, vai para os anos 2000, chega 2011, 2012, e aí a gente tem um grupo de rap chamado Trilha Sonora do Gueto. Eu não sei se o Cláudio conhece esse grupo. É um grupo que começou a cantar ali em 2003, 2004, mas de uns 10 anos para cá, eles começaram a citar diretamente nas músicas o PCC e falar em nome da massa carcerária no aspecto coletivo. Então, se nos anos 90 o preso se expressava
como indivíduo, hoje ele se expressa coletivamente num pensamento único e como fazendo parte de um grupo, no caso é de um grupo criminoso. E a música que eu quero citar aqui do Trilha Sonora do Gueto é uma música chamada Calix, que é uma referência à música Cálice do Chico Buarque. Eles fizeram uma mudança na palavra. Então você percebe pela música do Trilha Sonora do Gueto e de outros grupos de rap de uns 10 anos para cá que há um discurso nessas músicas. Não sei se financiado ou não, não vou ser leviano de afirmar, porque eu não tenho provas, eu seria louco de falar alguma coisa assim, mas se percebe que existe um movimento aí, existe uma série de músicas sendo produzidas, enaltecendo facções criminosas e principalmente colocando o preso, o indivíduo, como parte de um coletivo, como parte de um todo. Ele não tem mais vontade própria. Ele luta contra o sistema, luta por uma guerra, que muitas vezes o cara que está lá jogado na cela fazendo parte de uma coisa ou de outra, nem tem noção de que guerra é essa. Eu vou mandar as minhas dicas culturais. Uma delas eu já comentei no meio do episódio, que é o livro Estação Carandiru, do Dr. Drauzio Varela, que é um baita livro, um dos clássicos da literatura nacional. É muito bom livro. Eu acho que é um dos clássicos. A gente, né? Eu tive que ler esse livro para prestar alguns vestibulares na vida aí. Depois não li mais, até que estou querendo reler agora para relembrar, né? Porque é um baita de um livro e coloca bem o cotidiano do Carandiru, da prisão, né? Da antiga detenção. E vale muito a pena a leitura, né, Cláudio? Vale muito a pena mesmo a leitura. E eu tenho um graphic novel, que se chama Maus, que é do Art Spiegelman. É um HQ, né? Na graphic novel não é mais que um HQ. Mas esse Art Spiegelman, ele é filho de um judeu que passou por Auschwitz. Nossa. Então esse HQ retrata em desenho a história do pai. Como o pai passou por tudo. Não, o Cláudio, você vai ler esse negócio aí, você lê assim de uma maneira. É um graphic novel porque ele é inteiro, né? Porque isso aí foi sendo lançado em revista, né? Ele foi lançado aos poucos. O graphic novel ele tá inteiro no livro. Eu tenho aqui comigo. Cara, não é uma leitura, você começa a ler, você não quer parar. Você começa a ler. Assim, é uma história triste, é uma história bem triste. E o Art Spiegelman mesmo acabou sofrendo depois as consequências disso, né? Ele não passou, ainda bem ele não passou pela guerra, não passou por nada disso, mas o pai dele sim. E conta toda a história. O pai dele vai narrando e ele vai contando, desenhando toda a história. Ele se retrata os judeus como ratos, né? Nos desenhos, ele não põe o rosto dele, mas sim como ratos. Os alemães e os nazistas como gatos, né? E os outros povos, ele vai colocando algum tipo de animal. O francês, se eu não me engano, é um cachorro. O americano também tinha uma outra, mas enfim. Mas assim, e mesmo sendo cara de rato, um traço assim, você consegue sentir o sentimento que ele consegue pôr ali. É muito bom. E não é algo assim que vai te fazer chorar, tá? É pesado, é triste, mas não é algo para te fazer cair em lágrimas, assim, para você se conscientizar e pensar, até pelos momentos que nós estamos passando hoje aqui. Sim. No Brasil e no mundo, né? No Brasil e no mundo. Nossa, se você um dia puder pegar para ler, Claudio, eu vou ver se eu consigo separar aqui, depois eu vou ver se eu te empresto, porque, olha, vale muito a pena, viu? Muito a pena mesmo ler isso daí. Vale mesmo. Bom, vamos para os salves, chamegos e sapatadas. Ô Cláudio, você tem algum salve? Eu queria dar um salve geral. Opa, cuidado, hein? Cuidado, hein? Eu queria dar um salve a todos os fãs do Entendo Nada, né? E que a gente possa disseminar essa ideia o máximo possível, porque hoje nós precisamos de informação boa, de qualidade, debate aberto, diálogo aberto e verdadeiro, nada de fake, sabe? Nada de posições extremadas, radicalismo. Tranquilidade total, leveza, como foi essa conversa entre a gente. Eu acho que a gente está precisando disso daí. Então, eu vou dar um salve geral a todos os fãs, admiradores do trabalho de vocês, assim como eu sou. E sucesso total aí. Pô, valeu. Valeu mesmo, hein, cara. Muito obrigado. Valeu, Claudio. Flávio, você tem algum salve aí? Tem um salve sim. Eu quero mandar um salve para Vilma, a minha cunhada. Ela exatamente hoje, se inscreveu no nosso canal do YouTube, ou seja, conquistamos mais um seguidor. Ela não tem Spotify, ela não usa muito Spotify. E eu expliquei para ela que a alternativa é colocar os nossos áudios, colocar nossos programas para serem ouvidos no YouTube.
E ela fez a inscrição e vai acompanhar a partir de lá, enquanto ela instala o Spotify no programa dela. Um beijo, cunhada. Seja bem-vinda à nossa lista de inscritos. Boa, boa. Isso aí, é Vilma, né? Vilma o nome dela, né? Isso aí, Vilma. Um salve pra você, Vilma. Eu tenho alguns salves aqui também. O primeiro eu já tinha mandado um salve pra Mariane, né? Acho que eu mandei no último programa, eu mandei um salve pra ela. E eu não sei se por ela gostar muito do sobrinho ou por ter dado um castigo a ele, colocou pra ouvir o programa também, né? Eu acho que é um castigo, mas pelo sim, pelo não, colocou o sobrinho pra ouvir também. E o sobrinho adorou, gostou muito do episódio, é o Guilherme. Eu já tô mandando um salve aqui pra ele. E continue nos ouvindo, vai valer a pena. Ela tentou dar um castigo, mas não deu certo. Ela gostou, ele gostou muito do que ouviu, então, putz, um salve legal pra você aí, Guilherme. Eu também peguei um outro Blablacar, né? A gente sempre pega os Blablacar aí, né, Claudião? Eu peguei um Blablacar com Exato. um rapaz, com o Fabrício. Fabrício, ele é um Ixi, eu não vou conseguir falar isso aqui. Violoncelista, acho que é isso, assim que se fala. Ele toca na Baquiana, que o maestro é o João Carlos Martins. Olha só. Sensacional. Sensacional, né? Sensacional. Então a gente foi conversando e tal, e a gente falando que o João Carlos Martins, ele tá usando uma prótese, que um cara aqui do interior, acho que de Sumaré, criou, que ele consegue ter o movimento dos dedos de volta. Então o maestro João Carlos Martins tá voltando a tocar piano. Olha que fantástico, fantástico. Aí eu falei, Caramba. cara, ele me passou a reportagem, depois eu até tenho que passar pro Flávio, mando para você também, Cláudio, para ver a reportagem. Tá. Então um salve pro Fabrício e um salve pro maestro João Carlos Martins, né? Pô, o cara é muito bom, né? Então tem que dar um salve para ele também. Não sei se ele vai ouvir, acho que não, mas um salve pro maestro João Carlos Martins também. Ele merece. E recebemos um chamego, Flávio. Opa, aí eu gosto. Aí eu gosto. Aí você gosta, né? O chamego é sempre bem-vindo. O chamego é sempre bem-vindo. Foi da nossa ouvinte, a Eliane Bernardes, ela sempre tá ouvindo a gente aí, e ela mandou um áudio para mim, que eu vou colocar para ser ouvido aí, e a gente vai ouvir agora. Bom dia, Luiz, tudo bem? Eu tô aqui escutando o podcast número 6, entendo um pouco. Eu não terminei ainda, mas eu tive que dar uma pausa, porque eu tinha que vir aqui elogiar. Essa ideia de entrevistar pessoas foi muito bacana, tá muito legal. Eu parei ali na entrevista com o Alexandre, segurança, né? E tá muito bom, sabe? Essa ideia de dar voz àqueles que dificilmente são notados é sensacional. Ainda mais vendo alguns jornalismos de hoje, que tá bem palhaçada, sabe? E também soa um pouco até falso, porque eu vejo muitos cortes, é, pessoas, assim, no caso, os repórteres induzindo ou sugerindo que a pessoa fale tal coisa. Ai, é triste. E eu escutando ali vocês foi muito bacana. Tá sendo sensacional escutar esse podcast, viu? Parabéns mais uma vez para vocês. Bom, vocês ouviram aí o chamego, né? Então, só mandar um abraço, né? Porque, poxa, é o tipo de coisa que anima a gente a continuar, né, Flávio? Assim, a gente tá aqui, a gente apanha, o Flávio tá apanhando com a internet agora lá. Vocês não vão ouvir, mas eu aqui quase não tô ouvindo ele, mas vocês vão ouvir porque eu vou editar aqui, vai dar para ouvir. A gente tá apoiando aqui, mas a gente gosta de fazer isso, e quando a gente recebe um chamego, assim, que nem o Claudião agora também mandou um salve para todo mundo aí, é bom demais, né, Flávio? Ah, muito bom. Eu fico feliz que ela mande salves pra gente, apesar de eu ainda não ter cumprido a promessa de Opa, correr com ela no parque. Já prometi várias vezes, a gente tentou agendar várias vezes e ainda não consegui. Mas eu tô falando aqui de público, tô prometendo para todo mundo ouvir que eu e Eli Bernardes ainda correremos esse ano. Vou cumprir boa, minha promessa. Então, um beijo para ela, obrigado pelo apoio e pelo carinho de sempre. boa, boa. Ah, Luiz, viu, Luiz? Viu, Luiz? Ah, eu queria fazer uma menção aqui, especial à minha esposa, que tá aqui na maior paciência do mundo aí. Dar um salve especial pra Vânia, minha esposa, que tá aqui aguardando terminar a entrevista. Vânia. Vixe, ô Vânia, desculpa aí, viu, Vânia? A gente
gente tomou 1h30 de vocês aí, mas assim... Então vai um salve para você também, vai um salve pro... Oi? Diga lá, Cláudio. É por uma boa ação. É uma boa causa, sim, é uma boa causa, com toda certeza, com toda certeza. Vou passar os canais de contato. Vai entender. Não, sim, com certeza, vai ter que, né? Poxa, a gente... Já virou fã. Já virou fã? Escuta a gente também? Aí sim, aí assim que tem que ser, entendeu? Tem que ouvir junto, tem que, né, passar para todo mundo ouvir, e é isso aí. Boa. Eu vou pro encerramento, vou falar os canais de contato, depois eu vou me despedir de todo mundo direitinho aqui, ó. Vamos lá. Nossos canais de contato é o e-mail entendonadapodcast@gmail.com, o Facebook é o Entendo Nada Podcast, o Instagram é o @entendonadapodcast e o Twitter que é o @entendonpodcast. Sempre vou explicar isso porque o Entendo Nada ela já está sendo usado por alguém que na verdade não usa desde 2011, mas está lá, eu não posso usar. Então eu tive que inventar um jeito aqui, acabou sendo Entendo N Podcast. E o YouTube, entre no YouTube, escrevam lá, Entendo Nada Podcast, inscrevam-se no canal para a gente atingir um número certo de ouvintes, para a gente poder ter um link bonitinho para a gente usar para o YouTube também. Porque a partir de um certo limite, número de ouvintes, de inscritos, que a gente pode ter esse link para a gente. Cláudio, muito obrigado pela entrevista, foi muito bom, valeu muito a pena. Elucidou muita coisa aqui pra gente. E assim, como eu falei, eu tenho umas 10 questões aqui, o Flávio deve ter umas 100, porque ele gosta mesmo do tema. Então, você pode ter certeza que a gente vai falar com você de novo. De repente, até alguma hora a gente conseguir gravar ao vivo, que acho que vale mais ainda, fica melhor a experiência. E tem muito que agradecer você, cara. Muito obrigado pela oportunidade. Espero ter contribuído, sim, né? Trazendo mais informações aí. E, poxa vida, realmente é um universo gigantesco, assim, de situações, de coisas a serem conversadas. E sempre que vocês quiserem, a gente pode estar conversando, sim, sobre isso. Tranquilo da minha parte. Estou muito feliz aí por estar com vocês nessa. Obrigadão, gente. Valeu, eu que agradeço. Certo, Flávio? Certíssimo. Obrigado mais uma vez, Cláudio. Obrigado pela disponibilidade, pelo carinho com o programa, por nos ouvir sempre. E hoje estar aqui dando essa belíssima e cheia de conteúdo entrevista para o nosso podcast. Certamente é mais um episódio para agregar, para fazer nossos ouvintes felizes e cumprirem a meta inicial, o propósito inicial desse podcast. E como a gente não entende nada, nós trazemos aqui, entrevistamos quem entende de fato. Então, quem ouve o episódio do Entendo Nada Podcast, graças a entrevistados de alto nível como você, acabam aprendendo um pouco mais sobre diversos assuntos. Brigadão, forte abraço. Um abraço para sua esposa também. Isso aí, valeu, gente. Então vamos nessa. Fumos!